Oi pessoal, tudo bom? Sou o professor Luiz. Vamos juntos mais um dia para o nosso curso de Código de Defesa do Consumidor. A gente está tratando aqui a responsabilidade do fornecedor de serviços, né? A gente já viu o que a lei prevê quando o serviço é impróprio, a gente viu quando que recai a responsabilidade aos fornecedores de serviços. Na anterior nós vimos também quando há indicação de um terceiro para a reexecução de um serviço. Nós vimos o que o consumidor pode exigir também para este fornecedor quando há uma má execução do serviço, tá? Hoje nós vamos tratar da responsabilidade quanto aos serviços públicos, que o Código de Defesa do Consumidor ele também previu essa possibilidade de ter uma responsabilidade do fornecedor do serviço público também. Isso está lá no artigo 22 do CDC, que diz o quê? Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias. Então, concessionárias, por exemplo, a gente tem energia, água. Então, essas empresas também são responsáveis por danos causados ao consumidor. Ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e aqui muita atenção. E quanto aos essenciais, contínuos. Então, aqueles serviços que são considerados essenciais, eles não podem ser interrompidos, né? Porque aí há um dano ao consumidor caso haja interrupção deste serviço. O parágrafo único, ele também preveu para nós algumas obrigações que são responsabilidades do fornecedor de serviço público, que diz o quê? Nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas nesse artigo, ou seja, essas obrigações aqui de serviço adequado, eficiente, seguro, contínuo, referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-los e reparar os danos causados nas formas previstas deste Código. Ou seja, havendo então um dano ao consumidor, esse consumidor ele pode pedir a reparação deste dano contra essa empresa de serviço público também. Então, uma concessionária de energia também, por exemplo, água, havendo ali um corte indevido da sua energia, a concessionária vai cortar a energia de uma outra pessoa e acaba por cortar a sua, ou então cessa um fornecimento em devida localidade, tudo isso há uma responsabilidade para essa empresa de serviço público. O fornecedor também, agora que a gente já vai partindo para umas considerações finais do nosso tema de responsabilidade dos fornecedores, algo que não pode acontecer é o fornecedor ele alegar desconhecimento do vício, por exemplo, para se eximir da sua responsabilidade. Isso é previsão lá do artigo 23, que diz o que para nós? A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação de produtos e serviços não o exime de responsabilidade. Então, um caso de um dano ou uma reparação que você vai buscar, né, o consumidor vai buscar contra o fornecedor e o fornecedor simplesmente falar, eu não sabia que esse dano ocorria, isso não o exime de responsabilidade. Ele deve reparar este fornecedor, né, este consumidor, para eventuais danos, ainda que ele desconhecesse esse dano, mas a mero desconhecimento do dano não o exime, né, não afasta a responsabilidade dele quanto a este dano causado. Sobre garantias também. A garantia legal de um fornecimento de produto ou serviço, ela já é implícita, né? Então ela não depende de um contrato. A gente já prevê que há a necessidade de se garantir a qualidade de um produto ou garantir a qualidade de um serviço. Isso é previsão lá do artigo 24. E diz o que para nós? A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso. Então não é necessário estar constando em nenhum tipo de contrato para fazer valer essa garantia, vedada a exoneração contratual do fornecedor. Então o fornecedor de produto ou de serviço, ele não pode se exonerar de prestar essa garantia. Então é necessário que ele garanta essa qualidade desse produto ou garanta a qualidade desse serviço prestado. Numa relação de consumo, é proibido que o fornecedor ele coloque cláusula contratual para não indenizar o consumidor em caso de dano. Então, havendo ali um contrato entre fornecedor e consumidor e no contrato, estando a cláusula de que não haverá uma reparação de dano, isso além de ser considerado cláusula abusiva, ela pode ser retirada do contrato espontaneamente.
Isso está aqui ó, no artigo 25, que diz o que para nós? É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar previsto nas seções anteriores, ou seja, tudo isso que a gente já estudou sobre a responsabilidade do fornecedor. Ele não pode, de forma alguma, em contrato, colocar que ele não irá indenizar por danos causados na prestação do serviço, por exemplo. Uma dica importante, que são danos quando eles são causados por um acessório que é colocado, por exemplo, em um veículo, né, e esse acessório ele cause um dano ao consumidor. Todos os responsáveis, todos os fornecedores, né, todos os envolvidos são responsáveis por este dano causado, desde do fabricante, construtor, importador, até mesmo quem realizou a montagem dessa peça. Então todas as pessoas são responsáveis solidárias quanto a esta reparação de danos. Isso é previsto lá no parágrafo 2º do artigo 25. E diz o que para nós? Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação. Então todos eles são responsáveis solidários pelo dano causado ao consumidor. Bom pessoal, chegamos ao fim do nosso tema sobre a responsabilidade do fornecedor. Esse tema aqui é um dos temas mais importantes dentro do Código de Defesa do Consumidor, porque ele traz, além da proteção ao consumidor, toda uma orientação aos fornecedores de saber como devem executar um serviço ou como devem fornecer um produto. Continue conosco, nós temos muito mais para oferecer no nosso curso de Código de Defesa do Consumidor. Até mais!